Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Assentai-vos, por gentileza. Queridos, é um privilégio, é uma satisfação estar aqui com vocês esta noite para louvar ao Senhor e bendizê-lo na beleza da sua santidade. A minha gratidão a Deus pela vida do anjo desta igreja, nosso muito digno pastor, presidente desse campo eclesiástico, pastor José Alaécio da Silva. Meu pastor, muito obrigado, que Deus abençoe. É uma satisfação poder cooperar com o senhor, que faz parte da nossa mesa diretora e também do Conselho de Ética aqui no estado das Alagoas. É um privilégio poder estar com o senhor, com a missionária Elisângela e, por extensão, toda a sua família. Agradeço a Deus pela vida do coordenador desse evento, evangelista Rinaldo, que Deus abençoe poderosamente, o companheiro presbítero que lhe auxilia e toda a equipe que trabalham na organização deste evento. Que Deus seja louvado pela vida desta coordenação e da direção desse campo de trabalho. Muito obrigado, o carinho que os irmãos têm nos recebido, a recepção desde a entrada, que Deus continue sendo glorificado. Agradeço a Deus pela vida das cantoras que é aqui presente, nossa cantora Eliane Oliveira, que Deus abençoe, satisfação, uma vez mais, cooperar e louvar a Deus com a senhora. Deus continue sendo glorificado, que o eterno Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre a vida do pastor Josué. É uma honra revê-lo, Deus abençoe. Como dissera a cantora Eliane, nós já há anos que nos conhecemos, desde a minha infância, que congregamos juntos ali na cidade de Cortês, e Deus tem cuidado de nós. A primeira vez que saí do estado de Pernambuco foi aqui para o estado das Alagoas. Eu tinha 10 anos de idade e vim para tocar com a cantora Eliane Oliveira na cidade de Satuba. E há 35 anos atrás, Deus nos fez promessas. Eu quero engrandecer a Deus, porque as suas promessas continuam de pé. E o Senhor tem sido bondoso e misericordioso com as suas promessas e com aquilo que Ele fala. Agradeço a Deus pela vida do meu papai, pastor Dejaí, que coincidiu de estar aqui em Pernambuco, né? Juntamente com a minha querida mamãe, Dalila, e eu tenho o privilégio de ter o meu pai comigo, congrega conosco ali em São Paulo, mas está passando uns dias aqui em Cortês, e é uma satisfação poder ter o meu papai, que é o meu mestre, é o meu pastor, é o meu amigo, meu irmão. Deus abençoe papai, que Deus abençoe mamãe, que Deus abençoe os meus tios que estão aqui esta noite, que Deus continue sendo glorificado na vida do presbítero Portela, que na época também era uma bênção, é uma bênção de Deus, mas quando criança eu tocava, quando criança ele pregava já na época, e a Eliane, jovem, louvava a Deus e cuidava da gente, né? Então era muito bom, foi muito bom, um tempo de aprendizado, e ao Senhor seja a glória. E eles estão aqui esta noite para adorar o Senhor e também para rever a cantora Eliane. Os meus amigos que vieram ali de São Luís de Quitunde, Deus abençoe os meus 3 irmãos do coração, que sempre me acompanham quando estamos aqui, e é uma honra poder tê-los conosco. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e eu quero agradecer de uma forma geral a todos vocês
pelo carinho, ao nosso irmão que confecciona essas fardas. Tive o privilégio de o conhecer na convenção e é uma bênção de Deus para todos nós. Que Deus continue sendo glorificado na sua vida e também por intermédio da sua empresa. Quem trouxe Bíblia esta noite? Cadê a Bíblia dos irmãos? Vamos abri-la. Leitura tema, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Deus abençoe os nossos sonoplastas, os nossos musicistas. E eu sou carente das orações da igreja. Ontem, no encerramento, ali na nossa sede, no Farol, na terceira e na quarta região, assim que encerrou o trabalho, houve uma garoa e, saindo ali daquele local, recebi um choque térmico e estou com a garganta muito comprometida. Mas eu creio que Deus nos dará graça e nós falaremos a palavra de Deus. Capítulo de número 10, versículo de número 6. Eu gostaria da atenção de todos neste momento para uma reflexão. Portanto, todo cuidado, toda reverência neste momento a palavra de Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Se não for pedir muito, eu vou contar de 1 até 3 e todos lerão esse texto uma vez mais. 3, 2, 1, leiam. Quem diz amém? Amém? Queridos irmãos, nós temos aqui um texto que revela-nos o momento da transição dos filhos de Israel, saindo da teocracia para a monarquia. É bem verdade que quando olhamos para Israel, nós entendemos que Israel por muito tempo viveu em um período teocrático. Deus colocava, Deus tirava, Deus comandava. Mas chega um momento em que o povo, eles decidem escolher a monarquia. E nós sabemos que o primeiro rei é o nosso irmão Saul. Saul, conforme a Bíblia nos revela, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 21, Saul ele governa por 40 anos. Após Saul, nós temos o relato no segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo 4, que também Davi governa por mais 40 anos. Após Davi, nós temos o relato lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 9, versículo 30, que o Reino Unido continua sequenciando com Salomão, que governa também por mais 40 anos. Dos anos 1445 a.C. ao ano 930 aproximadamente, o Reino Unido tem 3 reis: Saul, Davi e Salomão. A partir do capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas, ou melhor, segundo livro das Crônicas, nós temos um momento em que Roboão reina em lugar do seu pai Salomão. E agora ele impõe um encargo pesado sobre o povo. E o Senhor agora permite que as tribos sejam dispersas, divididas. 2 reinos acontecem em Israel. O primeiro, 10 tribos vão para o reino do norte. 2 tribos ficam com o reino do sul. 10 tribos tendo como rei Jeroboão. 2 tribos tendo como rei Roboão. 10 tribos agora têm a capital em Samaria. 2 tribos com capital em Jerusalém. E a partir de então, o reino dividido
Por exemplo, o Reino do Norte, ele perdura desde o ano 930 até o ano 722, quando o rei da Assíria, conforme o segundo livro dos reis, capítulo de número 17, o versículo 5 e o 6, invade ao Reino do Norte, e houve aí a dispersão do Reino do Norte, perdendo assim a sua identidade. O Reino do Sul perdura até o ano 586 antes de Cristo, quando Nabucodonosor invade o território de Judá e levou cativo para a Babilônia, do qual eles passaram 70 anos escravizados, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e o 12. Mas vale lembrar que no início, o primeiro rei do Reino Unido era o homem por nome Saul. O capítulo 10 que vocês escolheram por tema, nós temos um momento em que Saul, ele é ungido. E vale lembrar aos queridos irmãos, que quem faz a transição deste reino, é um moço por nome Samuel. Samuel foi alguém que foi criado dentro do templo. Samuel foi alguém que foi instruído pelo sumo sacerdote Eli. Samuel foi alguém que ouviu a voz do Senhor em apenas uma noite, 4 vezes. Quantas vezes Samuel ouviu a voz do Senhor? 4 vezes. Se você abrir a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4, ele ouve pela primeira vez a voz do Senhor. Capítulo 3, versículo 6, ele ouviu pela segunda vez a voz do Senhor. Capítulo 3, versículo 8, ele ouviu pela terceira vez a voz do Senhor. Eli agora orienta Samuel, que se a voz o chamasse, ele não iria até onde estava o sumo sacerdote, mas ele diria: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E a Bíblia diz, capítulo 3, versículo 10, que o Senhor veio e ali esteve e chamou a Samuel como das outras vezes. E Samuel respondeu: fala, porque teu servo ouve. É lindo notarmos aqui que Samuel levanta 3 vezes para atender a voz que o chamava. Quando ele é orientado, ele volta ao quarto, e a Bíblia diz que na 4ª vez, não é Samuel que se levanta para ir até Eli, é Deus que se levanta do trono para descer a conversar com Samuel. A Bíblia diz que o Senhor, ele desceu e foi ao quarto onde Samuel estava e chamou como das outras vezes. E Samuel agora diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Vale lembrar que Samuel, ao ouvir 4 vezes a voz do Senhor, Deus confirmou 4 ministérios distintos na vida de Samuel. A saber, se você abrir a Bíblia no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 18, o primeiro ministério que Deus confirmou a Samuel é o ministério de ministro. O texto nos diz: e Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem e tendo um éfode de linho, uma veste de linho sobre si. Isso aqui é muito lindo, porque para Samuel exercer o ministério, ele precisava ter no mínimo 25 anos para ser levita. Para ser sacerdote ele precisava de 30 anos. Mas Deus aqui abre uma exceção e coloca Samuel mesmo na sua tenra idade, a ponto do texto dizer que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem e vestido de um éfode de linho. Isso aqui é muito lindo, porque alguém olhava e dizia: ele não pode ministrar porque ele é muito novo.
Mas Deus diz para Eli: coloque um éfode de linho sobre ele, porque quando alguém reivindicar que ele é novo, outro vai ter que dizer: mas ele está com éfode, ele tem autoridade, ele tem a autorização. E isso aqui é muito interessante, porque alguém pode até não ir com teu jeito, alguém pode até não te aceitar pela tenra idade, mas tem que respeitar a autoridade de Deus que está sobre você. Tem que respeitar o éfode que está sobre você. E o texto nos diz, pastor Laércio, que Samuel ministrava perante o Senhor. Eu gosto da descrição do doutor Coblan. Coblan, ele diz que ministrar perante os homens é fácil, o difícil é ministrar perante o Senhor. Pois quando Samuel ministrava, sabe quem vinha à plenária para ouvir Samuel pregar? O próprio Deus. Deus descia, pois o texto diz que Samuel ministrava perante o Senhor, ou seja, na presença do Senhor. Eu gosto do capítulo 3, versículo 19 do primeiro livro de Samuel, onde a Bíblia diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras o Senhor deixou cair em terra. Isso aqui é muito lindo, porque o perigo não está no ser grande, o perigo está no crescimento. Tem pessoas que quando é pequeno ele exalta, tem pessoas que quando é pequeno ele congrega, tem pessoas que quando é pequeno ele respeita a liderança, tem pessoas que quando é pequeno ele é submisso, mas ele cresce. Quando ele vai crescendo, aí faz um curso, aí adquire um diploma e põe na parede, aí já se acha a última bolacha do pacote, já não glorifica mais, já não exalta mais, já não respeita mais a liderança, porque o problema não está em ser grande, o problema está em ser grande, mas continuar pequeno. O texto diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras o Senhor deixou cair em terra. Se você olhar o versículo 21 do capítulo 3, a Bíblia nos traz uma informação preponderante. Nos diz o texto que continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel pela palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? É Deus dizendo: eu só vou a Siló por causa de Samuel. Eu só me manifesto em Siló por causa de Samuel, e eu não vou me manifestar a qualquer um não, eu me manifesto a Samuel pela palavra. Você sabia que tem lugar que Deus só vai por causa de você? Você sabia que tem lugar que Deus só frequenta porque você frequenta? Você sabia que tem caminho que Deus só caminha porque você caminha? Já era para tu ter dado glória. Se não fosse você naquele bairro, se não fosse você lá naquela rua, o inimigo já tinha bagunçado, já tinha feito uma arruaça. Mas quando você chega, Deus chega junto. Aonde você está, Deus está junto. E o inimigo tem que respeitar, e alguém tem que ouvir Deus falar por intermédio de Samuel, porque Deus se manifesta a Samuel pela palavra. Tem alguém entendendo e pode dizer glória a Deus? Segundo o ministério que Deus confirma a Samuel, está no capítulo 3, versículo 20. Deus confirma Samuel como profeta. A Bíblia diz que desde Dan até Becerba, todos souberam que Samuel foi confirmado por profeta do Senhor. Isso aqui é muito lindo, porque desde o norte de Israel ao sul de Israel, todos disseram: Samuel foi confirmado por profeta do Senhor. Não foi Samuel que batia no peito e dizia: me respeite que eu sou ministro. Não. Me respeite que eu sou sacerdote. Não. Me respeite que eu sou profeta. Não. Foi Israel que olhou para ele do norte ao sul e disse: ali é profeta.
Ali é ministro. Ali quando fala, Deus assina embaixo. Ali quando fala, Deus se responsabiliza. Não precisa andar com a placa ou com uma credencial dizendo que é profeta. É os homens que têm que olhar para nós e dizer: ali está um profeta, ali é o ministro de Deus. Que os homens nos considerem como ministro do Evangelho e dispenseiro dos mistérios de Deus. Portanto, Samuel foi confirmado por profeta. O terceiro ministério de Samuel foi: Deus confirmou-lo por sacerdote. Quem me ouve, diga amém. Capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 9. Quando Samuel está com o povo em pé, próximo de Sem, entre Mispa e próximo de Sem, os filisteus subiram para destruir o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que o povo disseram: Samuel, não cesses de orar a Deus por nós. Samuel disse: tem um cordeiro, traga-me um cordeiro. E ele sacrifica o cordeiro inteiro. Depois Samuel orou ao Senhor e Deus lhe deu ouvido e destruiu os inimigos, porque Samuel também era sacerdote e sacrificou ao Senhor. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 1 em diante. Quando Deus rejeitou a Saul, Deus diz a Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel disse: Deus, quando Saul souber que eu estou em Belém, ele me matará. Deus disse: só se você for como profeta, só se você for como ministro, mas você é sacerdote. Então vá lá como sacerdote, pegue uma bezerra, vá sacrificar e chame Jessé para o sacrifício, porque ora eu te uso como ministro, ora eu te uso como profeta, mas ora eu te uso como sacerdote. Então fica tranquilo, quando alguém te vê com a bezerra, todos saberão: ele está vindo não como profeta e não como ministro, ele está vindo como sacerdote. Mas o capítulo de número 7 do primeiro livro de Samuel, versículo de número 15 e o versículo 16, Samuel agora é confirmado por juiz. A Bíblia diz que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Portanto, Samuel, ele foi ministro, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Mas mesmo Samuel, com esses quatro ministérios, a idade chegou para Samuel. Capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Agora Israel começa a olhar para os filhos de Samuel que ele auxiliava. Os seus filhos não fizeram como Samuel fazia, não andaram como Samuel andava. E agora os anciãos de Israel fazem uma reunião com Samuel e disse para ele: você está velho, você ficou velho, e os teus filhos não andam segundo o teu caminho. Agora nós queremos te pedir: constitui-nos um rei. Precisamos de um rei que nos represente. Precisamos de um rei que fale bem, que ande e nos represente, que seja alguém que nos represente, porque queremos nos parecer com as demais nações. E é um perigo quando o povo de Deus quer se parecer com outras nações. Não precisamos inventar moda para nos parecer com outras nações. O diferente faz a diferença. Não precisa mudar placa, não precisa mudar cor de igreja, não precisa trazer o mundo para dentro da igreja para inovar, não precisa fazer aquelas
coisas que desagradam ao Senhor para segurar jovem, porque o que segura jovem não é luzes, o que segura jovem não é mudar a placa ou também a cor da igreja. O que segura a igreja, o que segura jovem é a palavra. É a palavra que segura o jovem, é a palavra que segura a igreja. Não precisa querer mudar para se parecer com as demais nações, mas Israel disse: queremos nos parecer com as demais nações. Samuel fica triste, vai até o Senhor, até mesmo porque Samuel não era tão velho, pastor Dejaí, porque Samuel, a Bíblia nos mostra, 25 anos depois, Samuel ungindo o segundo rei, que era Davi. Logo, Samuel 25 anos depois estava na ativa, estava no comando, ainda era profeta, porque ainda 25 anos depois ele está ungindo alguém. Então a reivindicação de que Samuel estava velho, era simplesmente um argumento para inovar. Mas Samuel, quando ora ao Senhor, Deus diz a Samuel: Samuel, o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Quem é rei sobre o povo sou eu. Dê um rei para o povo. E até mesmo porque Deus é quem coopera para satisfazer o desejo do povo. Capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que existia na terra de Benjamim um homem cujo nome era Quis. Esse Quis era abastado, era poderoso, tinha muita condição financeira. Quis, ele era fazendeiro. Quis, ele tinha gados. Quis, ele tinha jumentas. Mas as jumentas de Quis não eram as jumentas qualquer não. A jumenta de Quis era as jumentas que menciona o texto de Juízes, capítulo 5, versículo 10. Eram jumentas brancas. Estas jumentas brancas era importada do Egito. Era jumenta de colecionadores. Portanto, Quis tinha essas jumentas. E o texto diz do capítulo 9, versículo 2, que Quis tinha um filho cujo nome era Saul. Saul era tão belo, diz o texto. Saul era tão bonito, que a Bíblia diz que em Israel não tinha um homem tão bonito quanto Saul. A Bíblia diz que Saul sobressaía dos ombros para cima a todos em Israel. Saul era alguém que, quando montava nas jumentas brancas do seu pai, ele arrancava o fôlego das meninadas da sua época. Saul era alguém que sabia encantar. Saul era alguém que sabia impressionar. Saul era alguém que aonde chegava, todos lhes rendia continência. Tinha uma boa comunicação. Mas apesar de Saul ser bonito, apesar de Saul ser grande, apesar de Saul ter condições financeiras, apesar de Saul montar nas jumentas importadas do seu pai, Saul era anêmico espiritual. Saul era cariavérico espiritual. Saul não tinha a menor noção da espiritualidade. Saul de fato era alguém que nem o profeta ele conhecia. Capítulo 9, versículo 18, quando ele se encontra com Samuel, ele pergunta para o próprio Samuel: está aqui o profeta? Ora, ele está falando direto com Samuel. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel 3 e o versículo de número 20, que Samuel foi confirmado profeta desde Dan até Beceba. Saul morava a 10 quilômetros de distância de Samuel e não conhecia o profeta que todo Israel conhecia. Isso me dá direito de pensar que Saul não frequentava culto. Isso me dá direito de pensar que Saul não subia para Siló para adorar. Isso dá direito de pensar que Saul nunca tinha ouvido o maior ministro de Israel por nome Samuel pregar. Saul era alguém que era grande, mas era pequeno espiritual. É melhor ser pequeno fisicamente, mas ser grande espiritual. É melhor um feio cheio da unção do que um bombado sem ter nada de Deus. Então esta noite aprenda
uma coisa: beleza não é identidade. Deus prefere um feinho, cheio de Deus, do que alguém bonito e composição anêmico, cariavérico, esquelético e desnutrido. Tem alguém entendendo o que Deus está falando e pode levantar a mão e dar glória para Ele? As jumentas de Quis se perdem. Quis manda Saul pegar um moço e sair atrás das jumentas. Saul anda o primeiro dia, conforme capítulo 9, versículo de número 3. Ele anda o segundo dia, não encontra. O terceiro dia, não encontra. No terceiro dia, ele chega na divisa de Zuf. E ele diz ao moço: vamos voltar, para que papai não se preocupe conosco, dado a nossa ausência de 3 dias. Aí a Bíblia diz no capítulo 9, versículo 6, que o moço olhou para Saul e disse: há nesta cidade um homem de Deus, e honrado ele é, e tudo quanto ele fala acontece infalivelmente. Vamos até ele, porventura não nos mostrará o caminho? Saul reivindica dizendo: eu não tenho dinheiro, não temos pães, pois acabaram-se os pães do nosso afoge. O servo de Saul disse: eu tenho 1/4 ciclo de pratas, e eu te darei para que dê o homem de Deus, mas nós iremos lá, ele vai nos mostrar o caminho. Aí quando chega ele na porta da cidade, pergunta: está cá o vidente? O vidente disse: eu sou o vidente, eu sou Samuel, fica tranquilo, Deus já me revelou ao teu respeito. Ontem mesmo Deus falou comigo que você chegaria. Você não veio para adoração porque a gente está sacrificando. Você não veio para o sacrifício, você veio procurando jumentas. Mas fica tranquilo, jumentas já se encontraram. O mistério agora é outro. Você que nunca participou de um sacrifício, vai sacrificar pela primeira vez comigo. Vamos subir o eirado. Você é o desejo de Israel. Em outras palavras, Samuel está dizendo: você atende o currículo, você atende o perfil de Israel, então você é o desejo de Israel. Aí levou ele ao eirado. Chegando no eirado, colocou no lugar mais alto. A Bíblia diz que estavam uns 30 convidados. Capítulo 9, versículo 23, ele dá ordenança ao cozinheiro dizendo: traga a parte excelente que eu mandei você guardar. Aí trouxe a parte excelente, porque lembra da reivindicação de Saul: eu não vou ao homem de Deus porque acabou o pão, ou seja, estou com fome. Samuel, cheio de Deus, diz: fica tranquilo, já providenciou. Se o teu mal é fome, vai ter o melhor, vai ter carne, vai ter churrasco, vai ter tudo para você comer, e do bom e do melhor. Come, mata a tua fome, porque a partir de agora Deus te trouxe lá de Zuf, você está em Ramataim Zofim, e Deus tem algo para você. Agora é vida nova, então te alimenta, porque eu tenho algo de Deus para a tua vida, disse Samuel. Vai comendo o pão aí, come o churrasquinho, porque você é o desejo de Israel. Saul, mesmo sem entender, Samuel diz a ele: fique aqui esta noite e amanhã tudo expedirei. Ele fica com ele no eirado. A Bíblia diz que Samuel falou com Saul. Lá no versículo de número 26, a Bíblia diz que algo acontece com Saul inesperado. E é muito interessante nós entendermos aqui, porque aqui tem algumas lições que Samuel ensinou para Saul. Quem pode dizer amém? Qual a primeira lição que Samuel ensinou a Saul? Capítulo 9, versículo 26, Samuel vai dizer, é como Samuel disse a Saul: Saul, para exercer a função e ser cheio do meu espírito, precisa aprender a acordar cedo. Essa é a primeira lição que Saul precisa aprender. Você foi chamado, é o desejo de Israel, mas se quer exercer a função e ser cheio do Espírito, aprenda a se acordar cedo. Por quê? Porque o texto diz que Samuel se levantou de madrugada, cantor Eliã, e a Bíblia diz que ele despertou a Saul. Eu gosto da informação de Dr. Goodman,
Dr. Goodman diz que Saul, na casa do papai, era aquele jovem que tinha tudo. Era o bonitão de casa, era o xodozinho da família, era o mimadozinho do papai e da mamãe. Então Saul, ele dormia até 2 horas da tarde, ficava até altas horas da noite acordado e dormia até 2 horas da tarde. Mas ele chega na casa do profeta. Na casa do profeta, o profeta, a primeira lição que dá para ele é: aprenda a acordar cedo. Na casa do seu pai você dorme até 2 horas, mas na casa do profeta você tem que acordar de madrugada. Eu prego para uma geração que precisa acordar cedo para a vida. Se Deus tem um compromisso com você e uma chamada na tua vida, levanta cedo. Pastor, mas eu ainda não trabalho. Pois bem, levante cedo para comer Bíblia, levante cedo para orar, levante cedo para jejuar, levante cedo para fazer um curso, levante cedo para fazer uma universidade, porque a posição que Deus vai te colocar precisa se levantar cedo. Para de ficar na Netflix até altas horas da noite, nas redes sociais, de acorda cedo, porque o preparo de Deus vai começar na tua vida. Tem alguém entendendo o que Deus está falando? Pastor Emanuel, mas eu não posso dormir. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu preciso que você entenda. A Bíblia vai falar de alguns tipos de sono. Se você abrir a Bíblia no Salmo 4, verso 8, a Bíblia fala do sono natural. O salmista disse: em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, ó Senhor, fazes-me habitar em segurança. Este é o sono natural. Lá no Salmo 3, verso 5, ele disse: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse é o sono natural. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 21, a Bíblia fala do sono proposital. Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, a Bíblia fala do sono do trabalhador. Se você abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo 29, versículo 10, a Bíblia fala ali do sono, de um espírito de um profundo sono. Lá em João capítulo 11, versículo 11, a Bíblia fala do sono da morte. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia fala do sono espiritual. Mas não é deste sono que Saul precisa levantar cedo, não. O sono que Samuel despertou, dizendo: levanta-te porque é hora de avançar, é o sono lá de Provérbios capítulo 19, versículo 15. A Bíblia diz que a preguiça faz cair em um profundo sono. Quem dorme mais do limite entra no sono da preguiça. E para Saul, que gostava de dormir até 2 horas da tarde, Samuel levanta ele de madrugada e diz: aprenda a acordar cedo para seguir viagem. Deus está falando com crente, especialmente com jovem. A chamada de Deus está de pé, mas aprenda a acordar cedo para fazer a vontade de Deus e seguir viagem. Quem pode dar um glória para Jesus esta noite? Segunda lição que Samuel vai ensinar a Saul, capítulo 9, versículo 27. A segunda lição é a seguinte: Samuel vai dizer para Saul: olha, pede para que teu amigo, o servo que está com você, vá um pouco mais adiante. O que é que Samuel está dizendo a Saul? Samuel está dizendo: Saul, tem momento que você precisa mandar um amigo ir um pouquinho mais adiante, para você ficar a sós, para ouvir a voz de Deus. O que é que Deus está dizendo com a gente? Tem momento que não pode convidar um amigo. Tem momento que a gente precisa mandar um amigo e um pouquinho mais adiante, porque tem particular que você não encontra na amizade das redes sociais. Tem particular que você não encontra andando com um amigo. Tem particular que você precisa mandar um amigo um pouco mais adiante e ficar sozinho com o profeta para ouvir a voz de Deus. Vai ter dia que você vai precisar de ligar o celular, de ligar
às redes sociais e dizer: Senhor, eu estou aqui sozinho, eu não vou atender ninguém, porque eu quero mandar os amigos um pouco mais adiante. Eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso dialogar com o Senhor, eu preciso viver a essência com o Senhor, eu preciso da presença do Senhor. Tem gente que já não consegue viver mais sozinho, o que faz é com amigo, para onde vai é com amigo. Isso não está errado, mas tem momento que precisamos fechar a porta, tem momento que precisamos de ligar tudo e ficar a sós para ouvir a voz de Deus. Jacó, no capítulo 32 do Gênesis, versículo de número 24, a Bíblia diz que Jacó passou esposa, Jacó passou os filhos, porém Jacó ficou só, e lutou com ele o varão durante toda aquela noite, e dizia o anjo: solta-me, porque a alva já sobe. Jacó disse: não me abençoares, nada feito. Eu fiquei sozinho, foi para ter mudanças, eu fiquei sozinho, foi para algo sobrenatural me acontecer. Eu fiquei sozinho porque eu preciso de uma mudança. A Bíblia diz que o anjo feriu a rotura da coxa do Jacó. Ele diz: pode me matar, mas eu vou morrer lutando. Eu não vou abrir mão da minha particularidade. Não abra mão da sua particularidade. Manda alguém passar um pouquinho mais adiante e fica um pouquinho a sós com o profeta, porque Deus quer falar contigo. E Jacó lutando ali, o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. O anjo disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, porquanto com Deus e com os homens lutaste e prevaleceste. De madrugada, de manhã cedo, chega Jacó manquejando no acampamento. Alguém corre, quem sabe Raquel, corre ao seu encontro e diz: Jacó, meu velho, o que aconteceu? Ele diz: por favor, não me chame mais de Jacó. Eu estou mancando consequência da luta. Eu fiquei só e lutei com Deus, mas eu prevaleci. Tem mudança em minha vida. Meu nome não é mais Jacó, meu nome a partir de hoje é Israel. Eu fiquei sozinho e vivi uma mudança da parte de Deus. Eu vou profetizar de olhos abertos aqui. 2026, esta igreja aqui em união viverá algo novo da parte de Deus e mudança da parte de Deus, porque nós iremos ficar só para ouvir a voz do Senhor, e mudanças acontecerá onde está a mão daqueles que creem e acreditam nos mistérios de Deus. Terceira lição que Samuel ensinou a Saul. Capítulo de número 10, versículo 2. Samuel diz a Saul: e você, partindo de mim, você vai encontrar 2 homens que estão no sepulcro de Raquel, e te dirão que já se encontraram as jumentas que fosse buscar, e o teu pai está preocupado contigo, dizendo: o que farei eu por meu filho? O que Samuel está dizendo? Samuel está dizendo: Saul, a partir de agora você precisa aprender a chorar. Você precisa aprender a passar no sepulcro de Raquel. Por quê, pastor Rinaldo? Porque Saul, ele era benjamita. Benjamim era filho de Raquel. E para Raquel, para Benjamim nascer, no parto Raquel morreu. Quando ela concebe ao Benjamim, ela sentiu dificuldades no parto e morreu. Portanto, todo benjamita, quando passava no sepulcro da mãe Raquel, colocava a mão no sepulcro e chorava, dizendo: para eu estar vivo, a minha mãe morreu. Então, quando Deus diz para Saul: Saul, você vai passar no sepulcro de Raquel e vai encontrar 2 homens que vão te dar boas notícias, sabe o que é que ele está dizendo? A partir do momento em que você aprender a chorar, novidades vão acontecer. A partir do momento em que você aprender a chorar, boas novas acontecerá. A partir do momento em que você aprender a chorar, aquilo que está perdido, 2 testemunhas te dirão: já se acharam, já se acharam, já se acharam. Tem boas novas para quem vai passar no sepulcro de Raquel e chorar um pouquinho na presença de Deus e ser um pouquinho grato ao Senhor. Será que alguém pode levantar a mão e dar 3 glórias esta noite?
Tem boas novas que só acontecem quando passamos no sepulcro de Raquel. Mas percebam que eu estou usando a expressão passando, não é se deter. Pois a Bíblia diz no Salmo no Salmo 34, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria não pode ficar direto no sepulcro do Raquel, não. É só passar para ouvir boas novas e continua seguindo. Continua seguindo, nós temos uma quarta lição. Qual a quarta lição? Capítulo 10, versículo de número 3 e o 4. Samuel vai dizer: passando no sepulcro de Raquel, você vai encontrar 3 homens lá no carvalho que estão subindo para Betel para a adoração. Esses 3 homens, o primeiro vai trazer 3 cabritos, o segundo vem trazendo 3 pães, bolos de pães, e o terceiro está trazendo um odre de vinho. Eles te perguntarão como estás e te darão 2 pães, o qual tomarás das suas mãos e seguirás viagem. Isso aqui é muito encantador. Para a nossa geração precisa entender isso, porque Deus está dizendo a Saul: Saul, você precisa se envolver com alguém que sobe a adoração, porque eles são mais crentes do que você. Então se envolva com pessoa mais crente do que você. Você não pode se envolver com pessoa menos crente do que você. Tem que se envolver com pessoa mais crente, porque enquanto eu me envolvo com pessoa mais crente, pastor Josué, mas eu tenho desejo de ser melhor, mas eu tenho desejo de buscar. Enquanto mais você se envolve com alguém que lê Bíblia, você tem mais desejo de ler Bíblia. Enquanto mais você se envolve com o homem de Deus, você aprende a ser homem de Deus. Para de andar com tranqueiras e procura andar com alguém que te inspira a viver uma espiritualidade. Esta noite Deus nos convoca a selecionar as nossas amizades. Olhe para alguém aí e diga para ele com alguém mais crente do que você. Mas é preciso ter coragem para dizer para alguém, porque hoje as influências, era canto revacho, ela bacanto revarachúria. As influências de amizade têm deixado muito todo desnutrido espiritualmente, porque a amizade está levando ele para o contrário. Deus diz a Saul: Saul, você vai encontrar 3 homens. O que é que eles fazem, Senhor? Deus disse: eles estão subindo para Betel, para a adoração. E eles vão subindo não de mão vazias, estão subindo um com 3 cabritos, esse é o sacerdote. Outro está com 3 bolos de pães, este é o ministro. E o outro está com odre de vinho, este é o levita. Então você vai se envolver com sacerdote, com ministro e com levitas. Aí a minha pergunta esta noite é: com quem você tem se envolvido? Tem cabrito para sacrificar? Com quem você tem se envolvido? Tem bolo de pão para te dar? Com quem você tem se envolvido? Tem o vinho que fala da alegria do céu para te proporcionar? Deus disse: olha, seleciona as amizades e você vai andar com alguém mais crente do que você. Agora também você precisa aprender, Saul, não se frustre, não fique dodói quando o que tem 3 cabritos, sacerdote, não te der nada para você. Ou seja, não se frustre quando alguém que poderia sacrificar por você e não sacrificou. Continue andando. Não se frustre quando o levita, que tem o odre de vinho e pode proporcionar alegria, não te proporcionar alegria. Mas fique tranquilo que no meio desses tem um ministro que ele tem e vai te dar 2 pães. Vai te dar o Antigo e o Novo Testamento. Pega os pães e continua a jornada. Você não depende de sacrifício, porque já foi feito o maior sacrifício na cruz do Calvário. Você não precisa de levita para te dar o odre de vinho, porque a tua alegria vem do Senhor. O que nós precisamos é de 2 pães. É Antigo e Novo Testamento. É 2 pães que você vai tomar, é 2 pães que você vai pegar, é 2 pães que você vai tomar e vai seguir viagem. Você precisa, eu preciso, nós precisamos
palavra, dá palavra, dá palavra, dá palavra. Pega pão, pega pão, pega pão, pega pão, pega pão, pega pão. Se tu não der glória, eu vou continuar dizendo: toma pão. Tem antigo, tem novo, tem antigo e tem novo, tem antigo e tem novo. Já era para você ter dado glória. É o último dia do congresso. Ou glorifica agora, ou só 2027. Mas hoje tem pão, ontem teve pão, antes de ontem teve pão. Então toma pão, come pão, pega pão, anda com pão. Esta noite tem pão para nossas vidas. Onde está a mão daqueles que creem? Levante e diga glórias a Jesus. Permita eu lhes falar. Estamos vivendo uma época de geração dodói. Se o sacerdote não der o cabrito, ele fica nervoso. O pastor passou por mim, nem me deu a paz do Senhor. Se o levita não proporcionar alegria, fica nervoso e cara feia. Tem hora que Deus vai dizer para o sacerdote: não dê nada para ele. Tem hora que Deus vai dizer para o levita: não dê vinho para ele, porque ele precisa primeiro aprender a lidar com pão. Vai ter pão para ele, 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 vai ter pão para ele. Você que recebe o pão esta noite, tem pão para todos nós. Então pega e continua andando. Quinta lição que Samuel ensina a Saul está no versículo de número 5. Qual que é a quinta lição que Saul precisa aprender? Você precisa aprender a ser corajoso. Porque Deus vai dizer para Saul: quando você passar pelos 3 homens, você vai chegar na guarnição no outeiro de Deus. E no outeiro de Deus está o que mesmo? A guarnição dos filisteus. O que é que Deus está dizendo para Saul? Aprenda a ser corajoso. E eu preciso trazer uma informação aqui para você. A guarnição dos filisteus está no outeiro de Deus. Eu vou dizer de novo para ver se alguém pega. A guarnição dos filisteus está no outeiro de Deus. Os inimigos não estão fora, estão dentro. Jesus disse em Mateus 10:36 que o inimigo do homem é da sua própria família. Deus está dizendo: vá andando, você vai passar no outeiro de Deus, mas fique tranquilo, os filisteus estão lá, mas ninguém vai lançar mão de você. Você não precisa dar resposta para quem quer ver você parar, para quem quer ver você estacionar. É filisteu que está no nosso meio, mas a ordem de Deus é: pega pão e continua andando. Recebe coragem para passar na guarnição dos filisteus. Ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Filisteus não vai nos parar, porque a ordem de Deus é avançar, é avançar, é avançar, é avançar, é avançar. Acorda cedo para fazer, para avançar. Seleciona e manda amigo passar à frente para ouvir Deus falar. Avança, passa no sepulcro de Raquel. Tenha relação com pessoas mais crentes do que você e tenha coragem para passar na guarnição dos filisteus. Aí quando você passar, aí você vai encontrar uns profetas que vão vindo, dando lugar. Eles estão descendo adorando. E eles vêm com harpa, com saltério, com tamborim, e eles vêm dando lugar na terra e profetizando. E aí você precisa ter uma sexta lição, Saul. A sexta lição é que o Espírito Santo vai te encontrar lá e vai promover mudanças em tua vida. O Espírito Santo vai te encontrar lá e vai promover unção, vai promover mudança na tua vida. Versículo 6: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro. E te mudarás em outro.
Eu vou parafrasear aqui esta noite: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outra pessoa. Te mudarás em outra pessoa, porque envolve as irmãs, envolve os jovens, envolve anciãos, envolve obreiros. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Tu crê em mudança da parte do Espírito Santo? Eu sinto graça de Deus aqui para profetizar mudanças em vidas aqui, em nome de Jesus. Mudança sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mudança sobre a tua vida, sobre o teu ministério, em nome de Jesus, meus queridos obreiros. Rei de Orebacanto, revai andoremas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outra pessoa. A mudança da parte de Deus. O Espírito quer promover mudança. Quem pode dizer glória? Se nós olharmos o capítulo 1 do Gênesis, versículo 2, o Espírito Santo promove mudança, pondo em movimento o que está parado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe o que isso acontece? Lá no princípio está tudo parado, o Espírito Santo vai descendo e começa a soprar, começa a pairar em cima das águas, e as águas começam a ser sopradas, e vai pegando as ondas, e vai pegando o movimento, porque as ondas só acontecem porque o vento sopra. Esta noite o vento está soprando aqui em União, e ele vai colocar em movimento aquilo que está parado. Já tem crente pegando. Tem coisa parada na tua vida que precisa se movimentar. Tem coisa parada no teu ministério que precisa se movimentar. Mas eu quero, debaixo de uma autoridade da palavra de Deus, dizer que o Espírito Santo, ele vai colocar em movimento aquilo que está parado. Quem pode dizer glória a Jesus? Tem movimento do Espírito. Mas a mudança que o Espírito promove, ele nos capacita para a obra. Capítulo 31 do livro de Êxodo, versículo 1 a 3. Quando Moisés pergunta: Senhor, quem vai fazer o tabernáculo? Deus diz: fica tranquilo, eu já chamei por nome a Bezalel e o enchi do meu espírito. Ele vai fazer invenções, ele vai trabalhar com ouro, ele vai trabalhar com prata, ele vai trabalhar com pedras preciosas. E eu preciso trazer uma informação: crente cheio do Espírito Santo inventa. Crente cheio do Espírito Santo faz invenção. Será que tem alguém entendendo? Parece que ela já entendeu. Crente cheio do Espírito Santo, ele inventa. E esta noite Deus está dando habilidade para crente aqui. Tem coisa nova, meu pastor, acontecendo. Deus vai dar sabedoria a crente aqui pelo seu Espírito, e ele vai começar a inventar. A glória seja dado o nome do Senhor. Eu estava ministrando aula lá na faculdade, na FATEB. Tem um aluno que estava lá e Deus me usou, eu ministrando sobre esse texto, era a matéria da noite, falando sobre o livro do Êxodo. E Deus disse: fale para o meu servo que eu estou fazendo, enchendo ele de sabedoria, e ele vai inventar o que ninguém jamais inventou, mesmo sem ter diploma na parede, mesmo sem ter habilidade, mas ele vai inventar. E eu sou fiel à voz de Deus. Fui lá e falei para ele. Deus naquela noite lhe abriu a mente. Ele montou um projeto sem nunca ter visto, e hoje ele trabalha, para vocês terem uma ideia, montou uma empresa sem um centavo. E hoje ele faz um tipo de encapeamento via internet para todo lugar do Brasil e fora dele. Quando acontece o Rock in Rio, é ele quem faz todo o cabeamento para o Rock in Rio. Os japoneses já fizeram de tudo para comprar a empresa dele, porque é algo novo, é algo inédito, é algo que nunca ninguém tinha feito. Mas ele diz: não, foi Deus que mandou inventar. Invenção de Deus não se vende, invenção de Deus não se doa, invenção de Deus não se troca. Esta noite eu quero profetizar no meio desta multidão. Tem crente que vai começar a inventar, tem crente que vai começar a inventar, tem crente que vai
começar a inventar. Não tenha medo. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Saul também não tinha um centavo. Deus disse: comece um reino sem um centavo no bolso. O inquilino de Saul tinha dinheiro, mas ele não tinha uma moeda para dar para o profeta. Deus disse: sem uma moeda você vai começar a nação. Sem uma moeda você vai começar o reino. Esta noite eu profetizo pelo poder da palavra. Tem crente que vai começar a inventar. Cheio, queia, canto, revaia. Pastor, mas eu não tenho recurso, é impossível. Lembra lá de João capítulo 6, versículo 5? Jesus viu uma grande multidão, aí chamou Filipe e disse: Filipe, onde compraremos pães para que todo esse alimente? Filipe disse: Senhor, 200 dinheiro não dá para comprar pão para toda essa gente. Mas Jesus tinha perguntado quanto nós precisa? Não, Jesus perguntou: onde compraremos pão? Quem pergunta onde comprar é porque já tem o recurso. Aonde compraremos pão para toda essa gente? Ou seja, eu já tenho recurso. Eu quero só saber do lugar onde você... Eita! Para crente aqui essa noite, Deus está dizendo: aonde é que a gente vai comprar para começar o que você precisa? Não é de quanto você precisa, porque eu sou dono do ouro e da prata, diz o Senhor. Eu estou perguntando: escolha o lugar aonde você quer comprar, porque cheio do Espírito Santo inventa, prepara para coisa nova da parte de Deus. Eita, recho, bebê, cincho, rebaia, lipe de capô, rebanacaia, to, ipepá, cincho, reba, cindebacamatoria, libicho que manacala séria. Deus esta noite está dando habilidade para crente. Pastor, eu não acredito, é problema teu. Estou pregando Bíblia, é a Bíblia que me dá esse direito. Mas quem crer vai receber da parte de Deus esta noite. Vai começar a inventar. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Números capítulo 11, versículo 16. O Espírito Santo se apodera para nos fazer um transmissor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. O Espírito Santo se apodera de nós para nos fazer prosseguir. Salmo 51, verso 10 e 11. O Espírito Santo se apodera de nós para confessarmos os nossos pecados. Lucas capítulo 2, versículo 25 e o 26. O Espírito Santo se apodera de nós para nos revelar os seus mistérios. Marcos capítulo 1, versículo 10. O Espírito Santo se apodera de nós para abrir os céus sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 5. O Espírito Santo se apodera de nós para derramar o amor de Deus em nossos corações. Atos capítulo 13, versículo de número 2. O Espírito Santo se apodera de nós para nos separar para a obra. Capítulo 4 de Atos, versículo 31. O Espírito Santo se apodera de nós para que nós possamos pregar com ousadia. Romanos capítulo de número 8, versículo 26. O Espírito Santo se apodera de nós para nos ajudar com gemidos inexprimíveis. Romanos 1 e 4. Ele se apodera para nos santificar. Segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele se apodera para promover comunhão entre nós e Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ele fala com a sua igreja. O texto diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos,
Está fraco demais. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 29. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo de número 13. Capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito, Ele quer se apoderar de nós, porque Ele está falando com a sua igreja hoje. E está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Saul precisava entender que precisava do Espírito para promover mudança em sua vida. Você também precisa do Espírito. Será que você pode levantar a mão direita para os céus e dizer: Espírito Santo, diga comigo: Espírito Santo, venha sobre mim, promova mudança em minha vida, faça por mim aquilo que eu não posso fazer. E o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, mediante esta oração que você fez, se apoderará de ti. E o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor, se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem, e te mudarás em outra pessoa, e te mudarás em outra pessoa. Tem mudança de Deus aqui esta noite. O Espírito Santo está descendo, o Espírito Santo está entrando, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está fazendo. Já era para a gente estar com a boca bem escancarada e dando maior glória que nós podemos dar. O Espírito Santo está sobre nós. Ai, cincho rebata. Recho que pouco matar na bacia, eu sinto Ele passeando em nosso meio esta noite. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Estou concluindo, mas ouça-me por favor. A sétima lição que Saul precisava aprender, e Samuel o ensinou, está no versículo 7. Qual que é a sétima lição? Não tenha medo, porque Deus está contigo. Não, eu vou dizer de novo, que tem crente que parece estar a ver navio. Pastor, mas eu estou cansado. Eu também estou. Preguei sábado, domingo à tarde, domingo à noite, segunda à tarde, segunda à noite, terça à tarde, terça à noite. Estou aqui dando o que tenho de melhor para o meu Senhor. E eu estou dizendo a você, você precisa entender essa sétima lição. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu preciso trazer uma informação para esta igreja aqui em União. Você não é fruto do acaso. Você nasceu para a glória de Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Onde estão as mãos daquele que crê que Deus é com ele? Levante a mão e declare: Deus é comigo. 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 E há de ser que quando estas coisas te acontecerem, diz o verso 7, faze o que vier à tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Já ouvimos hoje o louvor do Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares,
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. 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 Não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Deus está no meio, e Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. Esta noite, enquanto estamos aqui adorando, Deus está levantando a sua voz, e toda obra do adversário está caindo por terra. Você não precisa ter medo. Não precisa ter medo de sexta-feira 13. Você não precisa ter medo de passar na encruzilhada. Você não precisa. Você não precisa ter medo de nada que o inimigo levante, porque Deus está no meio dela, e Ele vai levantar a sua terra, a sua voz, e a terra vai se derreter, e você vai levantar a mão direita e vai bradar: o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco. Está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e por essa razão eu posso dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, e que a desolação já tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebrou o arco, diga glória. Ele cortou a lança, diga glória. Ele queimou os carros no fogo, diga glória. O que é que resta para nós? Aquietai-vos, 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 aquietai. Pode abrir a boca, porque a ordem de Deus: aquietai-vos que eu sou contigo. 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 E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Só que o que eu acho lindo, que não é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó, irmã Dalila, é o Deus dos fracos. Ficava mais bonito se fosse o Deus de Israel, mas Ele está lidando com pessoa fraca. Diz o Deus de Jacó por duas vezes: o Deus do fraco, do suplantador, é o nosso refúgio. Não é por tua força, não é por tua bondade, mas é que Ele é o Deus dos fracos. Ele está contigo para guerrear tuas guerras. E eu encerro agora dando uma oitava lição que Samuel precisou aprender com Saul. Qual que foi a oitava lição que Samuel ensinou a Saul? Se você obedecer à voz de Deus, disse Samuel, o que Deus vai fazer na tua vida vai confundir a terra. Já teve crente que pegou. Se você aprender a levantar de madrugada, se você mandar o amigo passar adiante para ouvir Deus, se você passar no sepulcro de Raquel, se você se envolver com pessoa mais crente do que você, se você tiver coragem para ir ao outeiro de Deus onde estão os filisteus, se você for cheio do Espírito e entender que Deus é contigo, Ele vai confundir a terra pelo que vai fazer ao teu respeito. Eu quero encerrar sendo profeta de Deus. Se você tiver condição e puder dizer para alguém: olha, o que Deus vai fazer contigo vai confundir a terra.
O que Deus vai fazer contigo nesta live vai confundir a terra. Você que está no outro lado, o que Deus vai fazer contigo vai confundir a terra. O ano passado, pastor, eu estava lá na nossa sede no encerramento pregando. E eu preguei uma mensagem dentro do tema. Mas no final eu falei que o homem chamado Jesus estava alcançando alguém. E este ano eu estava na primeira região. Após um culto, o jovem me procurou chorando e disse: pastor, eu estava o ano passado, no período do carnaval, injetando drogas na minha casa, nas minhas veias. Eu estava já meio maluco, pastor, com muitas drogas. Eu estava cheirando, eu estava injetando. Mas do nada, eu peguei o celular para mandar uma mensagem para minha mãe, me despedindo dela porque eu estava muito doido. Mas eu não sei o que aconteceu, que o celular me levou a entrar no YouTube. Estava tendo a transmissão e o senhor estava pregando. E na hora que eu liguei, o senhor estava dizendo que o homem chamado Jesus vai confundir a terra pela minha história. Eu larguei as drogas de lado e assisti a mensagem. Instantaneamente, pastor, eu fiquei sóbrio. Consegui assistir a mensagem que o senhor pregou. E quando o senhor fez o convite, eu dobrei os meus joelhos aqui. E eu aceitei a Jesus. E hoje eu estou aqui, pastor, na primeira região, liberto, porque o homem chamado Jesus me libertou. E sabe, pastor, eu recebi a promessa, e Deus já tem me levado a pregar e a ministrar. Eu era um ex-drogado, mas hoje eu entro nas bocas de fumo e digo que Jesus salva, cura e liberta, e que o homem chamado Jesus muda a história. E eu estou vendo Jesus fazer milagre, pastor. Ora por mim, eu sou o Júlio César e eu quero ser como o senhor. Eu quero pregar a palavra e dizer que o homem chamado Jesus muda a história. Eu dei um abraço no Júlio César e disse que o Senhor te faça um pregador da sua palavra. Por isso esta noite eu quero ministrar para você que está em casa. O que o homem desenganou, o Senhor vai se apoderar de ti, e pela tua história vai confundir a terra. Versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, do capítulo de número 10, que quando Samuel deu lugar na terra e começou a profetizar, os vizinhos e quem conhecia Saul começou a dizer: está Saul entre o profeta? É aquele o filho de Quis? Ele está profetizando. Era um jovem cru, um jovem anêmico, cariavérico, esquelético, desnutrido. Não conhecia profeta, não conhecia liturgia, não conhecia culto. Agora olha onde é que ele está. E Saul no meio dos profetas, profetizando e dando lugar. Aí todos começaram a ficar confundidos. Por quê? Porque quando o Espírito do Senhor promove mudança, nós confundimos a terra. Você vai confundir a terra em nome de Jesus, pela mudança que vai acontecer na tua vida, na tua casa. A Bíblia diz em João 9, versículo de número 8 e 9, que quando Jesus curou o cego de nascença, quando ele volta enxergando, alguém olha e diz: não é ele? Não é aquele que dantes era cego? O outro disse: não, parece com ele. Mas ele se esforçava em dizer: não, sou eu. Sou eu. Sou eu. Prepara que amanhã na faculdade, amanhã no trabalho, alguém vai dizer: não era aquele.
não era ela, não era ele. Ou vai dizer, não, parece com ele, mas você vai dizer, não, sou eu mesmo. Alguém vai dizer, o que aconteceu, que tu está até profetizando. Você vai dizer, foi que eu participei do Cojuade 2026. Jesus mudou a minha vida. Eu participei da festividade em união e Jesus mudou a minha vida. Alguém vai ficar confundido pelo que Jesus vai promover na tua vida. Eu quero encerrar esse momento fazendo um convite. Quero pedir para minha amiga, minha irmã, minha mana, cantora Eliane Oliveira, vai estar adorando a Deus. Mas antes, porém, eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Está vindo ali? Me ajudem aí, está vindo? Não era para a gente estar fazendo um barulho, porque a Bíblia diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justo que não precisa mais do arrependimento. O ano que vem ele vai estar com a farda do congresso, mas também lavado com o sangue de Cristo e profetizando também. Que o Senhor te abençoe. Cadê a segunda pessoa? Os missionários nos ajudem. A segunda pessoa para Jesus. Cadê você? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadê a segunda pessoa? Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A segunda pessoa, cadê você? De Jesus. Há poder No nome de Jesus. a segunda pessoa para Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem uma segunda pessoa para Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadê você? Ouço cadeias quebrando. Está quebrando cadeia, Jesus. Ouço cadeias quebrando. Quebra a cadeia, Jesus. Ouço Segunda pessoa para Jesus. Quebrando. Cadê quebrando, você? Quebrando. Ouço cadeias quebrando. Acabou de chegar a segunda pessoa para Jesus. A poder no nome de Jesus. Nome de Jesus. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Vem. A tua história será mudada e vai confundir a terra. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias A terceira pessoa acabou de chegar. quebrar. Quero conhecer a quarta. Ouço cadeias quebrando. Quebra, Jesus. Acabou de chegar a quarta pessoa. Ouço cadeias Alabácia. quebrando. O limite, oh, rebarai. Quebrando. Cadê a quinta? Ouço Cadê a quinta? cadeias Cadê a quinta? quebrando. Já foi renovada. Já foi renovada. A quinta acabou de chegar. Se eu fosse você, dava 3 glórias. Cadê a sexta? Ouço cadeias Cadê a sexta pessoa? quebrando. Cadê a sexta pessoa? Vai quebrando cadeia, Jesus. Vai quebrando cadeia, Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ainda ontem 6 pessoas aceitaram Jesus na live. Você também pode aceitar Jesus aí em sua casa e declarar aí dizendo: eu também aceito. Cadê você? Vem para Jesus. Cadê você? Tem mais. Tem mais que o Senhor quer mudar. No nome
nome de Jesus. Cadê a sexta? Há poder no nome de Jesus. Estarei devolvendo o Pra microfone a quem de cadeias direito. quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadê a sexta? Em nome de Jesus. Jesus está entre nós. E Ele está quebrando cadeias. Aqui, ali e além. A história de pessoas serão marcadas aqui. Como eu disse a vocês, há 35 anos atrás, nós fomos convidados de Cortês para vir aqui, para Satuba, em um período do carnaval. A Eliane era cantora oficial. Eu estava tocando contrabaixo para ela. Só que quando o conjunto parou em frente da matriz, lá em Cortês, a minha mamãe, que aqui está, falou para Eliane: o Evanuel não vai poder ir. Ele não tem sapato para viajar. Eliane disse: irmã Dalila, o Evanuel ensaiou com a gente. Mas a mamãe disse: ele não tem sapato. A Eliane, juntamente com a irmã Preta, uma jovem, pediram para o ônibus esperar um pouco. Foram na casa da irmã Nilza e pegaram um sapato conga para mim. Até lembro, sapato vermelho e branco. E o pastor José Pedro, que era o nosso pastor, estava lá. E a Eliane notificou a ele: pastor, pastor Zé Pedro foi em Zé Hilton e comprou uma sandália Raider para mim. Eu vim para Satuba rico, uma sandália Raider e um conga no pé. Só que no último dia do congresso, como este, eu estava com contrabaixo. Presbítero Cícero, que hoje é pastor jubilado, última congregação, último campo, Barra de Santo Antônio. Ele era presbítero na época, desceu, foi até lá, colocou a mão no meu ombro e disse: filho, grande foi a prova para você chegar. Até sapato de última hora Deus providenciou para você. Mas assim te diz Deus: naquilo em que você está sendo privado, Deus vai te surpreender. Está vindo muita roupa, muitos sapatos, e Deus vai te usar no Brasil e fora dele. E dias virão em que nos encontraremos nos mesmos púlpitos, e você testemunhará quão grandes coisas o Senhor te fez. 17 anos se passaram. 2008, eu estava pregando no meu primeiro conjoade. Uma tarde de domingo, eu era o pregador em Tabuleiro do Martins. Eliane era cantora oficial. Naquele dia Deus me fez lembrar de tudo. E eu contei esse testemunho. Uma muda e surda foi batizada com o Espírito Santo. O Senhor fez um mover. E para a glória de Deus, o cortador de cana na cidade de Cortês, Deus nos levou para vários países, para a glória dele, para vários lugares do Brasil. Só o ano passado aqui para o estado das Alagoas eu vim 19 vezes testificar do que Jesus tem feito. E hoje Ele marca um encontro e me faz lembrar novamente, porque Portela acompanhou minha história. Eliane foi a bênção que Deus usou. A mamãe estava comigo no momento papai. E Deus hoje me faz participar deste grande congresso e dizer que Deus vai mudar a história daqueles que acreditar. A história que Deus tem a realizar vai impactar vidas pelo que Deus vai fazer na tua vida. Você acredita em mudança da parte de Deus? Eu encerro agora pedindo: Eliane, vamos louvar o Salmo 91 novamente.
Agora, ou você dá glória agora, ou você adora agora. Pastor, e as pessoas que aceitaram a Jesus vão ser renovadas agora, vão receber a graça agora também. Já vão se envolver no mistério. E nós iremos cantar o Salmo 91 com Eliel Oliveira e dar glória ao Todo-Poderoso. Você ainda tem fôlego, ainda tem força para gritar glória ao Pai, ainda tem força para gritar glória ao Filho, ainda tem garganta para gritar glória ao Espírito Santo. Dê glória para Ele. Aleluia. Lá estava na cidade desprezada uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre um muro edificada na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis nos matar, porém Raabe os escondeu. Olha pra E isso. disse então Raabe: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível e todos Vai estão abrindo a boca e apavorados adorando. por causa de vocês. Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas no Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram com Sehon e Og, os 2 reis dos amorreus que vocês aniquilaram. A notícia vai Soubemos correr. disso, o povo desmaiou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte. Olha a palavra. Faça conforme as suas palavras, porque dos debaixo da morte não morre ninguém da tua casa. Tu crê? O rio de escarlate será um sinal na tua janela que Deus hoje cela e te livra do mal. Vai colocando o E fio de Deus escarlate. ouve e se agradou. Na mesma hora escapou. Não vai morrer nem se ferir. Quem diz é Deus. Tu crê? Porque a ave se arriscou pelos pés. Eu vou descer com livramento pelos céus. Bora. Toda a muralha cai, mas sua Bora. casa está erguida. Profetiza. A cidade queima. Profetiza. A ave está Ei. movida. Os muros Ei. derrubados. Mas a ave está Xinjorebará, o mundo xinjorabará. desprezou, mas eu honrei a sua fé. Ei. Trabalhe atento pra mim e eu não vou Ei. ficar devendo. Ei. Pessoas com escape e livramento. Prepara pra adorar, Não Alex. sopro de amnésia. Prepara Eu aí, levo os Flávio. nossos céus. Se trabalhou pra mim, trabalho pelo céu. Livro tua casa, livro tua vida, livro teu filho, livro tua filha, livro você, livro os céus. Ninguém toca no que é teu. Livro na entrada e na saída, livro no muro, livro da esquina. Quebra o arco, bota a lança, eu preservo tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, eu desço com livramento, com escape, com resposta. Se tem fio de escarlate na janela da tua casa, Tu crê? fica tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Ei. Podem cair os muros, a Xinjorebará. muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Bora, Helena. A parentela não Vamos vai adorar. se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida. Cadê a Bíblia? Salmo 90. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Aquele que habita no meu esconderijo. Bora. Ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não lhe toca. Abre E a o boca laço é pra de sangue. adorar. Não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas não serás atingido. Eu sou teu escudo, a tua beleza. Até quem entra na casa não vai se ferir nenhum. Só quem acredita, Porque é aquele que só quem crê, no meu abre a boca e dá lugar. e está protegido. A seta não me atinge e o mal não lhe toca. E o laço é desfeito. Não chega
glória. Por amor a ti, eu tenho prazer em ti. É coisa Vai do dando meu glória, Deus. vai dando glória. Tem coisas Jesus pode te batizar aí com o que só Espírito Deus Santo. faz. Deixa o Espírito Santo se apoderar de você. Oh glória, oh glória, Ei, oh glória. É calamantoraba. Ele que faz, é Ele que faz. Ele vai surpreender. Você já ouviu essa noite? Deus vai nos surpreender. Parece de ferro, a porta fechada, o céu é de bronze. Na hora do medo, até das promessas a gente esquece, mas Deus não esquece não. O medo dispara, o alarme em meu peito, são vozes gritando que não tem mais jeito. Amigos se afastam e nos abandonam, mas Deus não abandona não. Pelo contrário, Deus invisível, Ele está perto. Sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que bota de ferro impede dele operar? E não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontece e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, é coisa do meu Deus. Fazer o mar abrir é coisa do meu Deus. O gigante cair é coisa do meu Deus. Mudar a natureza, fazer leão com fome, ignorar a presa é coisa do meu Deus. Abrir porta trancada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é ordinário, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. É coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome, ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Quando é extraordinário, então acontece e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer: isso é coisa do meu Deus, do meu Deus, do meu Deus. O que está acontecendo aqui? Isso é coisa do meu Deus, do meu Deus. Aleluia. Presbítero Portela, venha orar pelas almas. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Vamos orar por estas vidas.